Oi, aqui é o pastor Rafael e nós vamos para o nosso vídeo número 5 da nossa série Sinais do Fim. Se você não assistiu os anteriores, no canal, no Facebook, no nosso site, você digita lá no campo de pesquisa Sinais do Fim e você vê os anteriores, um vídeo para cada sinal. Aqui no caso são dois, porque eles estão interligados e nós vamos entender por que drogas e ocultismo são um sinal de que Jesus está próximo. E claro, né, todos os sinais juntos, um vídeo para cada sinal nós estamos fazendo aqui, eles mostram que é muito provável que nossa geração veja a volta de Jesus. Eu digo provável porque dia e hora ninguém sabe, apenas o Pai, né, como o Senhor disse e nos instruiu a pensar e a olhar as coisas dessa maneira, ok? Então vamos lá. Feitiçaria, tá? É a primeira palavra que eu quero falar com você hoje aqui. Por que feitiçaria? Eu falei no tema drogas e ocultismo, certo? Mas feitiçaria, ela é usada como uma obra da carne, lá em Gálatas 5, tá? 5, 19 a 21 tem as obras da carne lá. E a feitiçaria é usada lá. E a feitiçaria, obviamente, está muito ligada com o ocultismo. Sempre esteve, certo? No entanto, há uma coisa muito interessante em relação à palavra usada por Paulo ao escrever aos Gálatas e se referir à feitiçaria. Ele usou o grego original com a palavra farmáquia, que deu origem à pharmacy em inglês, à farmácia, fármacos em português. E o que isso quer dizer? Quer dizer que na antiguidade, desde a antiguidade, feitiçaria, bruxaria, a palavra feitiçaria, melhor dizendo, ela está com um sentido principal em drogas. E por que isso? Porque usava-se drogas alucinógenas para que os sentidos das pessoas fossem alterados e assim pudessem haver manifestações de espíritos, manifestações de poderes psíquicos e coisas parecidas, algumas vezes usando poderes que o cérebro humano tem, que hoje a neurociência está descobrindo, e outras vezes, na maioria, com a ajuda de poderes das trevas. Então, feitiçaria e drogas, essas drogas que alteram o estado de consciência, sempre estiveram intimamente ligados. Tanto que a palavra farmáquia, traduzida para nós, você pode ler lá na sua Bíblia, em Gálatas 5, 19 a 21. Quando você encontrar a palavra feitiçaria, a palavra original é farmáquia. Ou seja, que deu origem à farmácia, pharmacy. Portanto, drogas e feitiçaria sempre estiveram muito ligados. Por isso esse vídeo traz esses dois assuntos juntos, em paralelo. Tá bom? Entendemos isso? E por que o ocultismo, a feitiçaria, é um sinal do fim? É um sinal de que Jesus está voltando. Bom, Apocalipse 9, do 20 ao 21, vamos ler aqui. Apocalipse 9, tá? Do 20 ao 21, nos mostra que o ocultismo estará presente de forma muito forte no fim, quando bem pouco tempo antes de Cristo voltar. Apocalipse 9, do 20 ao 21, diz assim: Os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, as trombetas estavam sendo tocadas, não se arrependeram das obras das suas mãos, deixando de adorar os demônios. E os ídolos, idolatria, mas adorar os demônios, ocultismo, feitiçaria. Está aqui, os homens estarão fazendo isso no fim. Portanto, o aumento disso é um sinal de que estamos caminhando para o fim. De ouro, de prata, de cobre, de pedra, de pau, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Nem ainda se arrependeram dos seus assassínios, nem das suas feitiçarias. E aqui podemos ver como o uso de drogas que alteram o estado de consciência ou
as duas coisas juntas, porque o satanismo, por exemplo, a magia, desde a antiguidade até hoje, o satanismo moderno e a magia da antiguidade, com celtas, com druidas, usavam essas substâncias para, como eles chamam, potencializar o poder do cérebro humano e fazer contato com as entidades das trevas. Então, nem das suas feitiçarias se arrependeram. Ou seja, uso de drogas que alteram a consciência, aliado ao ocultismo. Nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Então, feitiçaria, seja com relação à adoração, a demônios, relação, qualquer que seja ela com demônios, busca por poder espiritual, nos poderes das trevas, com consciência disso, e utilização de drogas, interligadas a essas duas coisas, sendo no mesmo indivíduo ou não, numa seita, numa religião ou não, são um sinal em conjunto com uma cosmovisão do assunto, dos dois assuntos, da volta de Jesus. Bom, cosmovisão, obviamente, abarcando apenas esses dois assuntos, né? Como se o mundo fosse olhado sob o prisma desses dois assuntos, não uma cosmovisão geral, que é a forma como nós vemos o mundo, levando todas as coisas em conta. Bom, seguindo. Então, entendendo isso, a ligação íntima que essas duas coisas têm, feitiçaria e drogas, aumento do uso de drogas, maconha, cocaína, heroína, metanfetamina, enfim, qualquer coisa que altere o estado de consciência, seja natural ou não, estão crescendo assustadoramente. E no século XX cresceram muito, no XXI explodiram. Principalmente as drogas. Estamos vendo isso aí. É uma epidemia. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio onde eu moro, o crack é uma epidemia. A saúde pública trata como epidemia. E o ocultismo não é diferente. Cada vez mais pessoas se interessam por isso. Se interessam por... Muitos não entram nas entidades maiores de bruxaria, de adoração a demônios, mas entram nas menores. Entram em bruxaria wicca, em outros tipos de ocultismo, de magia negra, disponíveis por aí. E eu quero deixar uma coisa clara aqui. O ocultismo do qual eu estou falando aqui não é o paganismo mítico, aquela coisa de que o Deus, que é filho de não sei quem, e aí casou com não sei quem, e aí... Não é isso, não é mitologia, tá? Apesar de que também pode ser mítico o ocultismo, mas não é o paganismo mítico tradicional, antigo. Por exemplo, nessas coisas que eu citei, Júpiter, o deus da guerra, e aquela coisa toda. Não. Isso é quase que ligado à filosofia. As pessoas acreditavam nisso, mas não levavam as suas vidas pautadas nisso. Agora, como em Cartago, por exemplo, na cidade de Cartago, que teve uma guerra ferrenha contra Roma, lá era praticado o ocultismo. Não era só um mito dos deuses, eram pessoas que sabiam que buscavam espíritos maus, espíritos de trevas, faziam sacrifícios a eles. E era um paganismo ocultista, tá? Então, eu estou falando desse tipo de ocultismo, onde se busca espíritos malignos, adora-se espíritos malignos e relaciona-se com espíritos malignos. Então, não é esse paganismo mítico e nem é, ou nem são, religiões enganosas que nós vemos por aí, tá? Religiões de nova era, de buscar o eu interior, aquela coisa que transforma Deus numa energia e não num ser pessoal como ele é. Mas não são essas coisas, são buscas deliberadas, conscientes de espíritos. Isso é ocultismo, é feitiçaria, tá bom? Vamos lá. E as drogas, como eu já falei aqui, são aquelas que alteram o estado de consciência, tá? Não são remédios para o coração, por exemplo, para pressão alta. Pode ter até um efeito colateral, alguém pode usar esse remédio como uma droga, tá? Tem um remédio para enjoo aí que as pessoas usam para dormir, né?
Álcool, por exemplo, se a pessoa toma um vinho, uma taça de vinho, ela pode não ficar bêbada. Agora, se ela toma uma garrafa de vinho, ela terá o seu estado de consciência alterado. Não estou entrando aqui no mérito se é pecado, se pode ou não pode, só estou dando um exemplo, tá? Então, qualquer coisa que altera o estado de consciência, como crack, como cocaína, como maconha, tá? Muita gente aí quer legalizar a maconha, enfim. Isso é uma droga, porque altera o estado de consciência. Seguindo. O fim culminará em adoração direta ao diabo. Disso ninguém tem dúvida. Vemos isso em Apocalipse, tá? Vai terminar com os homens, as pessoas, adorando diretamente ao diabo. Por meio do anticristo. Assim como nós adoramos a Deus por meio de Cristo, o diabo, tentando imitar como ele sempre o faz, vai criar esse sistema. Isso está lá em Apocalipse 13. Vamos ler também? Apocalipse 13, 8. É importante que nós leiamos alguns dos textos. Apocalipse 13, 8 diz assim, aqui está falando da besta, tá? Que sobe do mar. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Ou seja, aqueles que não estão em Cristo, que não adoram a Deus por Cristo, adorarão ao diabo pelo anticristo. Entendemos isso? Isso vai acontecer. Culminará no ocultismo extremo. Então, se o ocultismo extremo será o fim total, o crescimento do ocultismo é o caminho para lá, e quanto mais ele cresce, mais próximos estamos. E as drogas estão intrinsecamente ligadas, até pelo significado da palavra feitiçaria, que está ligada ao ocultismo, que vem de farmáquia, de drogas, de uso de drogas alucinógenas ou de drogas que alteram o estado da consciência. Estamos entendendo? Muito bem. E o que é o trágico disso tudo? É que há feitiçaria dentro de igrejas. Feitiçaria talvez não no sentido de uso de drogas, bom, pelo menos na maioria eu creio que não, né? Mas quem é que vai saber o que anda acontecendo por aí? Mas não com o uso de drogas, mas na relação de ocultismo dentro de igrejas. Com ação de espíritos que não são o Espírito Santo. Como que isso acontece? Os dons vêm de Deus. E Deus nos incentiva a buscar com zelo os melhores dons, sabendo que não devemos colocar os dons à frente do principal que devemos ter, que é o amor, e nem do dom de profecia, que é o dom de profetizar, de falar a palavra de Deus, ou seja, de basear as coisas nas Escrituras. Mas eles são bons, eles vêm de Deus, e se uma geração precisa deles, nos últimos tempos é a nossa geração, de esfriamento, de distorção do evangelho, de coisas absurdas acontecendo. Então não estou falando aqui contra dons espirituais, de forma alguma. No entanto, dons não carimbam. Olha aqui, ó. Tem esse dom, tá acontecendo aqui, cura, tá falando em língua, pá, é obra de Deus. Ah, tá curado o enfermo aqui, tá adivinhando tudo, pá, carimbou, é obra de Deus. Não, dons não fazem isso, tá? Dons não ratificam uma obra como sendo obra de Deus. Entenda isso de uma vez por todas. O que ratifica uma obra como sendo obra de Deus são os frutos que ela gera. É a terra em que ela está fundada, é a Escritura como base e a atuação do Espírito Santo na árvore que gera frutos. E é por esses frutos que se conhece, e não pelos dons. Dons podem ser muitas folhas. Lembra daquela figueira que tinha um monte de folha, mas chegou lá e não tinha fruto? E Jesus a secou? Pois é, folhas bonitas não adianta, se não tiver frutos. Continuando. Nós precisamos desses dons hoje, claro. Mas a busca deles sem fundamento. Fundamento aonde? Na palavra. A palavra é a rocha. Cristo é o nosso fundamento. Se não tivermos fundamentados nessa rocha, que é a palavra, e estivermos, consequentemente, sem fundamento, ouvindo todo vento de doutrina que apareça, o avivamento aqui, uma nova palavra aqui, uma nova unção ali, o novo. Ah, e aqui está acontecendo, e lá vem fulano de tal que tem uma unção.
esses tipos de vento de doutrina, de pessoas que não estão baseadas na palavra e que não pregam baseados no fundamento das Escrituras, qual é o perigo que se corre? Que é o que está acontecendo diante de nós. Acabam-se. E veja bem, eu não estou falando de pessoas específicas nem ministérios específicos. Até poderia, por alguns, pelos frutos que se veem. Mas aqui eu não vou falar sobre isso. Vou deixar para você julgar. Há um monte de espíritos sendo recebidos nas igrejas, de pessoas que buscam avivamento e cura e dom, que não são o Espírito Santo, são espíritos enganadores. Isso é feitiçaria. Portanto, há feitiçaria evangélica, feitiçaria gospel para todos os lados. E não só com espíritos, não, mas com relíquias, com objetos consagrados e mágicos. Coisa de feiticeiro, coisa de ocultista. Quando você pega um copinho e diz que o que está dentro dele é sagrado, você vai levar para casa, vai fazer um sabonete para tomar banho, uma vassoura para varrer sua casa que ela está ungida. Isso não é evangelho, isso é feitiçaria. Não tem base nas escrituras. Nenhuma. O lenço que Paulo mandava e curava os enfermos, aquilo ali não era uma coisa feita como costume para todo mundo o tempo todo, e muito menos é fundamentado como uma doutrina por ele para que nós façamos a mesma coisa. Era uma revelação, pode acontecer, de Deus falar, tira a sua camisa. Hoje manda para alguém vestir que vai ficar curado? Pode, mas vai ser uma vez e para aquela pessoa uma revelação especial que Deus vai dar para você. Quando se faz isso em larga escala, isso não vem de Deus, isso não é profético, como se diz por aí, isso é feitiçaria e está dentro das igrejas. E isso condiz com o quê? Com outro sinal que nós vamos falar num vídeo posterior, que é a prostituta da Babilônia, que nada mais é que a igreja prostituída, que deixou Jesus para trás para adulterar com o pecado, com o mundo, com os prazeres desta terra e com o diabo. Então tomemos cuidado com isso. E 1 João 4,1 é claro em dizer que nós temos que discernir os espíritos, temos que provar os espíritos para saber se vem de Deus. Então, desde lá do primeiro século, nós vemos que esses espíritos se infiltram na igreja, tentando parecer de Deus. O próprio Satanás pode se transformar ou se apresentar como um anjo de luz. A Escritura nos instrui sobre isso, a Escritura nos avisa sobre isso, e não é à toa. E como é que a gente descobre se dentro da igreja há manifestações de espíritos que estão vindo, que estão nos pedindo, ou se é o espírito? Bom, eu não vou falar sobre isso aqui, senão vai ficar o vídeo de 1 hora. Tem um vídeo no canal, então se você estiver no canal, no Facebook, no nosso site, no canal do YouTube, digita no campo de busca o verdadeiro Espírito Santo, ou então vai no Google, digita assim, ó, o verdadeiro Espírito Santo, Rafael Melo, pastor Rafael Melo, você vai encontrar o meu vídeo, e lá eu explico como discernir o verdadeiro Espírito Santo agindo com seus dons, dos espíritos que se dizem Espírito Santo, que são espíritos do diabo, que são espíritos enganadores. Então vai lá, assiste esse vídeo depois de assistir esse aqui e você vai aprender muito. Mas algumas coisas principais eu vou dizer aqui. Primeiro, o Espírito Santo exalta a Cristo. Então um espírito que não exalta a Cristo, cuidado, se exalta o homem, se exalta a pessoa, aí nesse ministério acontece, aqui é assim e Cristo fica de segundo plano. Cuidado. E se manifesta conforme Cristo. Porque é Cristo que o envia. Portanto, ele não contradiz Cristo. Cristo é a palavra. A palavra está revelada nas Escrituras. Portanto, o Espírito Santo não vai vir desfazer o que já está posto eternamente, que é o Evangelho. E o principal é que esses espíritos que estão por aí fazendo os seus dons acontecerem, esses espíritos que não são o Espírito Santo, eles estão muitas vezes em pessoas que não apresentam santificação, que caem no espírito e levantam do mesmo jeito, ou até piores, que curam todo mundo, mas não conseguem curar nem a própria família. Curar nem no sentido espiritual, nem psicológico, nem, enfim, sentimental. Que ministram profecias enormes, mas estão em adultério, se não consumando um ato, mas olhando e cobiçando,
Então, pessoas assim, que espírito é esse que está agindo? Como pode ser o Espírito Santo? Vai lá, assiste o vídeo, o verdadeiro Espírito Santo, que você vai entender melhor sobre isso. E como pode alguém que diz que está agindo pelo Espírito Santo não ter os frutos do Espírito? Lá em Gálatas eu falei das obras da carne, você vai encontrar os frutos do Espírito lá também. Vai lá e procura. As pessoas não apresentam aquele fruto do Espírito e dizem que agem pelo Espírito. Ou seja, podem estar agindo pelo Espírito, por um Espírito, mas não pelo Espírito de Deus. Isso é feitiçaria, isso é ocultismo e está dentro da igreja. Portanto, tem tudo a ver com o sinal da prostituta da Babilônia. Bom, então, nós falamos aqui basicamente dividido em 2 estágios, né? Falando de drogas e ocultismo, falando um pouco da raiz, um pouco da história, uma pinceladinha, e falando da origem da palavra grega farmáquia, que é usada, traduzida como feitiçaria, mas também é o uso de drogas. E como isso está ligado com o ocultismo, que é a busca deliberada por espíritos, né, para que se haja benefícios ou que se haja alguma relação com esses espíritos. E vimos que isso é um sinal. Por quê? Porque no final todos adorarão a besta, ou seja, adorarão o diabo, que é o ocultismo supremo, por meio do anticristo. Então, se estamos caminhando para esse extremo, quanto mais se cresce, mais perto de lá estamos. E se as drogas estão intrinsecamente ligadas, porque a palavra feitiçaria, carregada junto com o ocultismo, é farmáquia, então eles vêm juntos. Por isso esse vídeo está junto. E está crescendo o uso de drogas no mundo. A liberação das drogas está tentando ser... as pessoas estão tentando liberar e regularizar. Em muitos países já está liberado o uso de drogas. O ocultismo já não é mais aquela coisa, essa pessoa é satanista, essa pessoa é bruxa, agora é ver orgulho, as pessoas são orgulhosas de serem isso. Ou seja, está subindo, está crescendo, estamos chegando na época em que todos que não forem de Cristo adorarão o diabo por meio do anticristo, que é o ocultismo, a feitiçaria suprema. Então, esse é um sinal. Tá ok? Entendemos isso? Tudo isso aumentando e se espalhando é um sinal do fim, e que nós nos mantenhamos santos e principalmente preguemos o evangelho a tempo e fora de tempo, porque Jesus está às portas. E parece, repito, porque não estou aqui para dizer, confirmar e afirmar nada, porque Deus é que conhece o dia e a hora e nós não podemos fazer afirmações em relação a elas, a eles, o dia e a hora, mas eu digo a você, nós precisamos pregar a tempo e fora de tempo, e nos santificar, buscar ao Senhor, viver uma vida diante de Deus, porque muito pouco tempo parece restar. Amém? Então, que o Senhor seja conosco e que tenhamos cuidado com essas coisas entrando na igreja, tá? Com essa feitiçaria entrando na igreja, que é o que está acontecendo, como eu já expliquei aqui. Vai lá e assiste o vídeo Verdadeiro Espírito Santo, que vai te complementar o conteúdo desse vídeo aqui. Terminando, então, quero dizer que o nosso próximo vídeo da série Sinais do Fim será sobre terremotos e tsunamis, tá? Citados por Jesus no sermão profético. Então, vamos falar sobre essas coisas e ver estatísticas, ver dados sobre como esses sinais, esse sinal de terremotos, até porque eles estão ligados, né? Os tsunamis são causados por terremotos em áreas costeiras ou em alto mar. E então eu espero que você nos acompanhe aqui para saber quando o próximo vídeo estará no ar. E para isso você precisa se inscrever no canal, tá? E você precisa, vai ter aqui embaixo para você se inscrever, vai ter uma bolinha aqui do lado ou aqui desse lado, já nem sei mais qual é o lado, para você se inscrever. Também você tem que ativar aquele sininho lá, e agora eu descobri que além de ativar o sininho, você pode marcar se você quer receber ocasionalmente as atualizações, se você quer receber sempre, tá? Se você marcar lá o sininho e receber sempre, toda vez que gravarmos vídeos novos, você vai receber. Não temos só essa série aqui, temos diversos vídeos, temos pregações, temos vídeos de músicas que estamos lançando, temos vídeos de trechos de pregações, temos vídeos de outros assuntos, tá? Então não sei se o próximo vídeo será o próximo do Sinal do Fim, mas certamente será um vídeo para edificar a sua vida, e em pouco tempo traremos o próximo vídeo sobre terremotos e tsunamis, continuando
a nossa intenção de fazer um vídeo para cada sinal do fim, tá bom? E eu te peço, se você gostou, que você curta, que você compartilhe, tá, esse vídeo. Se você estiver no Facebook, curta, compartilhe, marque uma pessoa. Se estiver no YouTube, deixe o seu gostei, o seu like. Não se esquece de inscrever-se no canal, porque isso nos ajuda a que essa mensagem chegue a mais pessoas, tá bom? Nosso ministério não barganha com Deus, não oferece barganhas, não oferece nada em troca, temos dificuldade de continuar, portanto, se você quer e pode nos ajudar, aqui embaixo na descrição vai ter o link do nosso Apoia-se, para que você envie a sua oferta, tá? De amor, voluntária, sem esperar nada em troca. Deus pode lhe abençoar muito. Eu não posso lhe prometer. Espero que você oferte por amor para que esse canal continue, para que esse ministério continue, para que continuemos aqui anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. E o recurso principal do nosso ministério vem da venda dos meus livros, tá? Esse livro aqui eu lancei em 2016, chama-se Dentro da Igreja e Longe de Deus, tá? É um livro muito bom, está sendo cada vez mais vendido em todo o país, já estou com seminário marcado e já dei seminários pelo Brasil nesse ano de 2018 em relação a esse livro. E muitas pessoas estão dessa forma aqui, ó. Inclusive pessoas que estão por aí dizendo que estão manifestando dons, mas não são usadas pelo Espírito de Deus, mas são usadas por espíritos aí, estão desse jeito aqui. Então, se você está assim, já esteve assim, conhece alguém assim, é ótimo para dar de presente. E esse livro aqui tem tudo a ver com o nosso tema da série de vídeos, ó, Aniquilação à Última Hora. É uma ficção cristã, foi a ficção cristã nacional mais vendida do Brasil, tá? Em vários meses agora de 2018. É o primeiro de uma trilogia e eu abordo vários sinais do fim nesse livro aqui, tá? Então é um livro muito interessante, um livro que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida e você nunca mais vai ver o mundo da mesma forma depois de ler esse livro aqui, e a sequência dele está para sair aí nos próximos meses, tá bom? Então é isso. Os nossos links, redes sociais, onde você pode nos achar, site, está tudo na descrição. Se você for no Google digitar Muros do Evangelho, você nos acha. E eu te agradeço por estar comigo até aqui nesse vídeo. Deus te abençoe em nome de Jesus e que sejamos atalaias do Senhor, anunciando que a volta dele está perto, para que aqueles que hão de converter-se, convertam-se antes que seja tarde demais, em nome de Jesus. Amém.